Oi pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu irei falar aqui sobre top 5 livros financeiros que podem te ajudar de alguma forma. E eu listei esses 5 livros e eu gostaria de compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre eles e também falar o que eu aprendi, o que eu tirei assim de mais valioso de cada um deles, ok? Antes de começar a falar sobre esses livros, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like, ou que você, depois se você gostar desses livros, você compartilhasse também esse vídeo como uma forma de indicar também os livros para as pessoas que você conhece. Pessoal, olha só, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler, acho que por influência da minha mãe, que era professora, mas eu não era de ler coisas que me chamavam para uma mudança, né, interna ou para uma mudança de hábitos, sabe? Geralmente eu gostava de ler romances, essas coisas assim. Ou também que eu estudava bastante no ensino médio, né, para o vestibular, na faculdade também, acabava estudando nos livros, né, que a própria faculdade oferecia, mas nada assim que me fizesse realmente mudar a chave em algum aspecto da minha vida, sabe? Até eu conhecer o primeiro livro que eu vou falar aqui, que foi o primeiro livro sobre finanças que eu li, que me despertou para essa área financeira, sabe? Eu fico pensando porque às vezes o quanto que a gente utiliza mal o nosso tempo, porque a gente acaba gastando o nosso tempo com coisas banais que não vão ter, assim, às vezes nem tem nenhum proveito, porque não vai ter, não vai fazer com que a gente tenha nenhuma mudança significativa na nossa vida, como por exemplo, sei lá, assistir filme, assistir série, ler livros de romance, porque tipo assim, é um lazer, né, é um hobby, sei lá, ou algo que vai passar o seu tempo, mas não é algo que vai fazer a sua vida mudar, né, significativamente, como por exemplo, livros de autoconhecimento, enfim, né? Mas existem livros que podem mudar a sua vida financeira, sabe? A partir de uma ideia, a partir de um conhecimento, de algo que você não sabia. E muitas vezes a gente fica procrastinando, a gente fica com preguiça, né, de tomar esse passo. Enquanto que para outras coisas que são desnecessárias, a gente tem, né, nossa, uma habilidade incrível de fazer elas muito rápido. Mas para as coisas necessárias, né, é muito difícil. Mas eu espero que falar sobre esses 5 livros aqui te inspire de alguma forma a mudar a sua vida financeira para melhor, obviamente, ok? O primeiro livro que eu gostaria de falar aqui é Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. É um clássico aí das finanças pessoais, um dos livros mais famosos que tem, e foi esse o primeiro livro sobre finanças que eu li, o primeiro livro que despertou para uma mudança, sabe assim? Esse livro, ele conta a história de 2 pais. Segundo ele tinha 2 pais. Um pai que fez mestrado, doutorado, era estudado, mas viveu com muitas dificuldades financeiras. Ele chamava esse pai de pai pobre, que era o pai dele biológico. E o outro pai que ele tinha, que era na verdade pai do amigo dele, né? E aí ele chama esse pai de pai rico. Na verdade, esse pai rico que ele chama, nunca estudou, né, nunca teve ensino superior, nem nada disso, mas era uma pessoa bem sucedida, deixou, né, um patrimônio aí altíssimo para o filho, se não me engano chama Mike, que é o amigo de Robert Kiyosaki. Basicamente a história é essa, e ele transmite tudo que ele aprendeu com esse pai rico que ele fala, que era o pai desse amigo dele, né, o pai postiço dele, que ensinou ele sobre finanças, sobre investir, sobre várias coisas. Então, nesse livro você vai encontrar muitas experiências do autor, do Robert Kiyosaki, sabe, da vida dele. E uma das lições mais importantes, assim, que eu aprendi com esse livro, pessoal, que eu mudei, assim, era que, pra mim, a pessoa só ganhava dinheiro se ela fizesse faculdade, sabe? Ele me fez entender que não necessariamente uma pessoa, para ser bem-sucedida, ela precisa ter ensino superior, ela precisa ter mestrado, doutorado, nada disso. Então foi essa, assim, a grande chave que mudou, sabe? A segunda coisa que mudou bastante, assim, minha concepção, né, a minha forma de enxergar as coisas, foi o conceito de ativo e de passivo. Me fez compreender mais sobre a vida financeira. Porque, segundo ele, ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ele fala assim que os ricos, eles adquirem ativos
os ativos vão gerar mais dinheiro e com isso compra os passivos, enquanto que os pobres só adquirem passivos, que são coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Como, por exemplo, carro, casa, só coisas que ficam tirando dinheiro do bolso delas e não investem o dinheiro no como os ricos fazem, que é criar ativos, né? Então, essas duas coisas foram, assim, eu acredito que a grande chave, foram as coisas que eu mais aprendi com esse livro. O segundo livro, pessoal, que eu gostaria de falar aqui é Os Segredos da Mente Milionária. Do mesmo segmento que fala sobre mentalidade, tem também Pense e Enriqueça, né, de Napoleão Hill, se eu não me engano, o nome do autor. Também é no mesmo segmento, então só indicando aí, né, mas propriamente agora eu vou falar sobre Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro, apesar de Pai Rico, Pai Pobre ter sido o primeiro livro, ter sido muito inspirador, o Segredos da Mente Milionária, eu acredito que foi o que eu mais tive que mudar, sabe? A minha mente. Se a gente for parar para pensar, pessoal, todas as coisas nascem da nossa mente. Todas as nossas ações, né? Nascem da nossa mente, dos nossos pensamentos. Primeiramente passa por lá. Então, por exemplo, às vezes você está executando as ações necessárias para você mudar as suas finanças, a sua vida financeira, mas a sua mente não acompanha esse desenvolvimento. É por isso que muitas coisas não dão certo na vida da gente, sabe? Inclusive, eu já tive a oportunidade de ver pessoas assim que tinham um potencial gigante, mas acabarem assim falidos ou sem dinheiro, porque a mente não acompanhou aquilo que elas estavam executando, entende? Então, esse livro vai trabalhar bastante a mentalidade financeira a respeito do dinheiro, como que a gente deve pensar a respeito do dinheiro. Recomendo muito esse livro. O terceiro livro que eu gostaria de falar é O Homem Mais Rico da Babilônia. Também é um livro bastante conhecido, né? Esses três que eu citei são livros assim mais comuns. Esse livro conta a história de dois homens que queriam mudar a sua vida financeira, né? Queriam alcançar a riqueza, e para isso eles foram pedir a ajuda de um cara que era considerado o homem mais rico da Babilônia. E nesse livro, esse cara, né, que é considerado o mais rico da Babilônia, durante o livro ele vai transmitindo o conhecimento dele sobre a vida financeira, sobre as finanças, para esses dois caras. Eu não lembro o nome deles. Mas ele transmite através de metáforas ou de ensinamentos do dia a dia alguns conceitos para a vida financeira deles. É muito interessante observar o que ele fala a respeito do dinheiro, sabe? E eu gostaria aqui de falar um pouquinho aqui sobre uma das coisas que ele fala. Lá, em uma parte do livro, né, ele fala sobre 7 soluções para a falta de dinheiro. E três dessas 7 soluções, né, que ele apresenta lá no livro, ele fala, 3 delas a primeira, comece a fazer seu dinheiro crescer, multiplique seus rendimentos e proteja seu tesouro contra a perda. E por que eu tô falando desses 3, né? Desses 7 eu só desci nesses 6? Porque os 3, pessoal, eles vão falar sobre investimento. Esses 3 aqui, essas 3 soluções são você investir o seu dinheiro. É a maneira como você vai, de alguma forma, multiplicar o seu patrimônio. E assim, ele usa vários exemplos, vários conceitos para exemplificar como você deve agir, enfim, a respeito do dinheiro. É um livro muito interessante, gostei demais. E o quarto livro se chama A Via Expressa dos Milionários. Gente, sinceramente, esse livro foi um dos melhores livros que eu já li em toda a minha vida, sério. E olha que eu já li muitos livros. Mas esse livro me surpreendeu de uma maneira assim, e que eu queria muito agradecer quem me indicou esse livro, mas eu não lembro quem que me indicou esse livro. Mas se eu lembrasse, né, eu queria muito agradecer, porque esse livro foi, nossa, pra mim, extraordinário. Por quê? O autor, ele fala que o caminho para a riqueza, são 3 vias. A via lenta, a calçada e a via expressa. E assim, de certa forma, eu entendi que eu não estava na pior via, que era a via lenta, mas eu ainda estava na calçada. E foi ele que me fez enxergar essas coisas para poder falar assim, poxa, eu preciso entrar para a via expressa, entendeu? E esse livro é fantástico, eu não vou dar mais detalhes porque você precisa ler ele, senão vou até estragar, para ele ser mais empolgante ainda do que... Eu tenho certeza que é um livro que vai te surpreender.
O quinto livro que eu gostaria de falar é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Obviamente, pelo título, como vocês devem saber, né? É um livro para casais. Eu recomendaria para também namorados, pessoas que pensam em se casar, né, que ainda não se casaram. Eu super recomendo. É muito importante quando você se casa, os dois terem um pensamento mais alinhado a respeito das finanças. E definir isso no namoro é muito interessante também, ok? Então, namorados e casados, esse livro é para vocês. E duas coisas assim duas lições que mais me chamaram a atenção nesse livro foi a seguinte: conversar abertamente sobre dinheiro. Sabe, no meu casamento a gente conversa abertamente sobre dinheiro, sobre quanto ganha, quanto que paga, quais são as dívidas, quais são as contas, quanto veio o cartão, precisa diminuir tal despesa, não precisa. Então, esse é uma das lições que eu tirei desse livro. Conversar abertamente sobre dinheiro, sabe? Conversar sobre dinheiro deve ser motivo de alegria, de bênção e não motivo de discórdia, de desunião, de discussão. A outra lição também que eu aprendi com esse livro é celebrar as conquistas, as nossas conquistas, as conquistas do casal, sabe? E por mais que seja comemorar no sentido assim, não é dar festa nesse sentido, não. É você ou o seu parceiro teve algo muito legal que aconteceu na vida financeira, teve uma conquista, né, financeira, e aí você faz um jantar, alguma coisa, brinda para aquele momento. Então você comemorar as conquistas. Gente, isso é muito bom, isso é muito satisfatório. Você brindar algo que você deseja, você conquistar algo que você desejava, você brindar, você comemorar com a outra pessoa que tá do seu lado, sabe? Foi uma coisa que eu também tirei desse livro. Terminamos o top 5 e eu não poderia deixar de falar também, indicar também que você lesse o meu e-book, que é o Beabá das Finanças. É um livro totalmente gratuito, você pode clicar no link abaixo para você fazer o download. E se eu pudesse, pessoal, numa ordem, assim, para você ler esses livros, né? Eu recomendaria, primeiramente, que você lesse Pai Rico, Pai Pobre. A Via Expressa dos Milionários é um livro difícil de encontrar, pessoal, já vou adiantando, viu? Mas vale a pena muito mesmo. E depois, O Homem Mais Rico da Babilônia. Depois, não, na verdade, assim, Pai Rico, Pai Pobre, A Via Expressa dos Milionários, Os Segredos da Mente Milionária. E o quarto, eu indicaria você ler O Homem Mais Rico da Babilônia. E por último, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E você também ler o meu e-book, beleza? Espero que você tenha gostado dessas dicas, desses livros que eu indiquei pra você. Espero realmente que você possa ter uma mudança significativa na sua vida a partir do conhecimento que você vai adquirir através deles, ok? Muito obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.